título, já que o Botafogo está desesperado para entregar o título. O Botafogo tem a terceira pior campanha do retorno. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. O Botafogo, que amassou todo mundo no primeiro turno, ganhou de frente, de costa, de lado. No segundo turno, não ganha de ninguém. E tem a terceira pior campanha. Só é melhor que a do América e do Coritiba, que já estão rebaixados, praticamente. É um desastre a campanha do Botafogo no segundo turno. Ontem foi mais um capítulo com a derrota no Clássico para o Vasco, que deixou o Vasco ainda vivo na luta contra o rebaixamento. Mas o Botafogo está agora tentando se agarrar a qualquer coisa para ver se consegue manter essa liderança. Já não depende só dele para ser campeão, quer dizer, já tem times que dependem só deles para ser campeão, como o Bragantino, por exemplo. Essa situação atual do Botafogo, que chegou a ter 13 ou 15 pontos de vantagem sobre os rivais. É um negócio assustador o que aconteceu com o Botafogo. No centro das atenções está essa história do técnico. Deve trocar de técnico? Não deve trocar de técnico? Tem que mudar? É agora a hora de mudar? Então, portanto, temos uma enquete aqui para quem está nos acompanhando ao vivo no YouTube. E a pergunta é a seguinte: o Botafogo, muito simples, o Botafogo deve trocar de treinador? Sim ou não? Está lá o Lúcio Flávio. Ontem foi devidamente detonado pelo Felipe Neto, o torcedor meio símbolo aí do Botafogo, né? O influencer Felipe Neto. Parece uma bobagem, mas o cara que tem 20 milhões de seguidores nas redes sociais, vamos dizer que não é um cara que quando fala ninguém ouve, né? Essa é uma questão, Mili. Mas aí, começo com você, com a notícia aqui no All Sport, que o André Hernan publicou aqui no seu blog, junto com o Bruno Andrade, e o título é o seguinte: Botafogo não sabe se mantém o técnico, que é o Lúcio Flávio, e debate chance de contratar o Cuca. É isso mesmo, Mili. Gente, vamos lá, várias queixas. Primeiro, eu vou falar rapidinho do pontos corridos e do mata-mata. Esse pontos corridos está realmente maravilhoso, encantador. Mas eu defino, para mim, o que é a diferença entre pontos corridos e mata-mata. Pontos corridos é uma bandeja muito bem feita de brócolis. Esse ano, colocaram lá um queijo, salpicaram com especiarias, está delicioso. Mas o mata-mata é um bolo de nozes com doce de leite. Não vai ter comparação. Por melhor que seja o brócolis, nunca vai ser um bolo de nozes. Isso dito, para deixar assim, a minha posição a respeito de pontos corridos e mata-mata. Botafogo, né? Gente, então, todo dia a gente tem a chance de riscar o chão e mudar padrões. E começar de novo. E fazer diferente. Mas, para isso, a gente precisa se implicar no que está dando errado na nossa vida. O Botafogo está culpando a geral. Até cosmicamente falando, o que for para culpar, está culpando. Menos a si mesmo. O único responsável pelo que está acontecendo é o Botafogo. Se eles querem distribuir a culpa lá dentro, façam. Mas é com eles. Não é a arbitragem, não é a torcida, não é o Mercúrio retrógrado, não é nada disso. É o Botafogo. Que quando perdeu o treinador que estava fazendo um bom trabalho, foi lá, colocou um interino, que fez um excelente trabalho, porque manteve o que estava sendo feito, e aí o Textor, essa pessoa que não tem nenhuma ligação afetiva com o Botafogo, quer dizer, agora até tem, é injusto eu falar isso, porque parece que ele está se apaixonando pelo clube realmente. Ele vai lá e chama o Bruno Lage. O que é que o Bruno Lage tem a ver com o Luiz Castro, a não ser o compartilhar de um mesmo passaporte? Nada. Nada. E o Bruno Lage foi lá e mudou tudo. Então, de quem é a responsabilidade? É do John Textor. Ele tem que bater no peito e falar, gente, eu errei. Eu não entendo desse negócio de futebol. Eu nasci lá nos Estados Unidos, para mim, esporte se joga com a mão, não é com o pé. Agora eu estou entendendo mais ou menos o que é isso. O que eu faço? Aconselhe-se, peça ajuda. Ele errou. Não, gente, assim, com todo respeito ao Lúcio Flávio, você vai dizer não para um convite desse? Não vai. Você assume, é o time do seu coração. Você gosta, você quer ganhar. Não é culpa dos jogadores que foram lá pedir pro Laje sair, enfim, gente, tudo isso. Aí, o Textor resolve pensar no Cuca. Assunto Cuca. Aí entramos num outro corredor aqui de assunto. É muito conveniente para muitas pessoas colocar o Cuca como o único culpado pela violência de gênero no mundo. Ele é o bode expiatório, vamos culpá-lo para sempre. Esse homem não pode mais trabalhar. É ele, é o Cuca, que horror.
Muita gente que já fez coisa muito parecida aponta o dedo pro Cuca. Assim, eu tenho muitos problemas com o Cuca nunca ter dito: olha, gente, assim, eu errei, eu não quero mais falar sobre isso, é uma coisa que está no passado, eu não cumpri a pena, mas de qualquer maneira ela expirou, passou, hoje eu vou lutar pela igualdade, contra a violência de gênero, eu dou metade do meu salário para essa instituição, eu estou fazendo um curso, eu sei o que é isso, eu tenho 3 filhos, eu não sei, vai se letrar nesse negócio, entendeu? Ele nunca fez isso. Nunca fez isso. Então me incomoda demais ele minimizar o horror que essa história carrega. Isso dito, o que a gente vai fazer com o Cuca? Eu não sei. É um excelente treinador, né? Não é exatamente um motivador. Eu fico imaginando o Cuca motivando esse time do Botafogo. Então, não é exatamente o que ele é bom de fazer, né? Mas ele é bom de tática. Ele é bom de montar estratégias. O que a gente vai fazer com o Cuca? Realmente, então, eu não estou sendo cínica, não, tá? Eu não tenho essa resposta. É uma boa questão, eu já me perguntei a mesma coisa também. Assim, o Cuca, então, ele tá proibido de trabalhar o restante da vida por causa de uma condenação dele, que é cruel, é terrível o que aconteceu. Isso não se discute, mas é uma boa questão. Agora, o Júlio, fala. Você já ia falar? Não, mas me pergunte. Não, a minha pergunta é: nem sabemos se vai ser o Cuca, não sabemos se vai sair o Lúcio Flávio. O Lúcio Flávio virou um bode expiatório, é o grande responsável aí pela queda do Botafogo, embora eu acho que seja muito mais do que isso. Mas o fato é que pensou-se ou está se discutindo talvez o Cuca, em que pese todas as questões que a Miri levantou sobre as questões, sobre tudo que tem fora de campo, da acusação, do tudo que aconteceu na Suíça e tudo mais, o Cuca não é exatamente aquele cara que vai, vamos dizer, serenar os ânimos. Não é do perfil dele, mesmo pelo contrário. E se tem alguém que tem uma mania de perseguição, que não sei o que, é o Cuca. Ele é assim. Ou se é absolutamente supersticioso, que tal, é o Cuca. Ele não é um cara sereno, vamos dizer assim. Vamos lá. Eu quero só primeiro falar de pontos corridos, depois do Cuca e do Botafogo. Claro. E a minha opinião de pontos corridos é um pouco diferente da Mili. Nem é a questão do gosto. Para mim, os pontos corridos são um tipo de campeonato que fomentam, que ajudam a elitizar o futebol. É um campeonato que faz com que os ricos sejam mais ricos e se beneficiem de ser ricos. Então, é um campeonato que, ao organizar o calendário do futebol brasileiro, amplia a quantidade de dinheiro e faz com que quem tem mais dinheiro tenha mais ainda dinheiro. Então, para mim, o campeonato de pontos corridos, eles são um formato que ampliam os abismos, que amplia os abismos. Aí a gente pode falar assim, mas podem ser criados vários mecanismos para evitar isso. Podem, mas não são. Nunca são, porque geralmente são os mais ricos que tomam conta. Então, o Brasil, para mim, vive o Brasil é um país sui generis no futebol, porque ele cresceu regional, ele tem muitas forças regionais, tem muito time grande que vai continuar sendo grande por mais 30 anos, ainda que os resultados não sejam de time grande. Mas tem muita torcida. Olha o Vasco aí, ó. Pode ser rebaixado pela 5ª vez. Olha a torcida do Vasco no estádio. Olha quando o Vasco joga fora de casa. O Vasco vai continuar sendo grande por muito tempo. Ele vai sempre ter chance de se recuperar. Mas, para mim, os pontos corridos, eles ajudam a elitizar as coisas. E é isso que eu não gosto dos pontos corridos. Acho que uma grande farsa, uma falácia, essa história de ser o campeonato mais justo. Vamos rebater forte daqui a pouco as duas coisas. Vamos com calma. Não. É só uma opinião. Acho que nem vale um programa inteiro de pontos corridos ou mata-mata. Sem entrar nem no gosto, entendeu? Eu acho que no Brasil, num país como o Brasil, continental, com quantidade de cidades que tem, cidades grandes, populosas e tal, eu acho que transformar o futebol em coisa de 4, 5, 6 times, para mim é um erro. Então, e para mim os pontos corridos são um atalho para isso. E sempre fui favorável, hoje sou contra, mudei de ideia. Cuca, eu acho o tema muito bom. Eu estava preocupado com o tema Cuca, que eu falei, rapaz, o que eu vou falar do Cuca? E a minha opinião é idêntica à da Mili, então eu fiquei super feliz. Porque eu acho que o Cuca, ele tem cometido um erro, e aí, pelo que eu sei de bastidores, isso é que é o pior, né? Pelo que eu sei de bastidores, ele realmente
no fundo do coração dele, se considera inocente e nunca vai aparecer em público admitindo o erro, porque ele não entende que cometeu um erro. Então, essa é a informação que eu tenho de bastidores, tá? Talvez apareça alguma coisa diferente aí, tá? Porque, para mim, seria relativamente fácil para o Cuca ser reinserido no sistema. É fazer exatamente o que a Mili falou. A sociedade brasileira, por ser machista e etc., perdoaria tranquilamente o Cuca se ele aparecesse em público e falasse: gente, 35 anos atrás, eu cometi um erro, aquele rapaz de 20 e poucos anos que cometeu aquele erro, que eu nem lembro direito exatamente como foi, porque faz muito tempo e não sei o quê, você pode dar, né, mano? Aquele rapaz não existe mais, verdade, não paguei talvez pelo tamanho do meu erro, mas houve uma sentença, eu fiquei preso lá por algum tempo, eu convivo com esse erro todos os dias da minha vida, eu tenho filhas, tudo o que a Mili falou. Eu hoje me reeduquei, etc. Mas não, ele não acredita nisso. A minha teoria é que ele vive dentro de uma mentira há 35 anos. Ele vive dentro dessa mentira há 35 anos, inclusive para a esposa, para as filhas, etc. e tal, vive há tanto tempo que ele já acredita nessa mentira. Porque foi a mentira dele que foi fazer os nossos repórteres do UOL, Adriano Wilkinson e outros, o nosso grande Martim Fernandes, do Globo.com, outros repórteres que foram lá encontrar o processo de verdade, né? Encontrar lá o processo e mostrar que o Cuca estava mentindo. Então, assim, se ele admitisse, olha, errei, aquele cara não existe mais, eu era um jovem, hoje eu tento ajudar a sociedade para que ela não seja mais assim, acabou. Não era para ser tão simples, mas seria. E ele estaria reinserido no sistema. Agora, enquanto ele continuar vivendo nessa mentira, a gente vai continuar tendo que falar do Cuca a verdade. E aí fica difícil o ambiente para que ele trabalhe. Dito isso, eu acho que ele seria uma ótima opção para o Botafogo. Eu não sei se eu concordo muito com vocês, não. Ele é um pouco incendiário e tal, mas, gente, faltam 6 rodadas. Faltam 6, 7, para o Botafogo 7. Faltam 7 jogos. O Botafogo já teve uma chance maior de ser campeão brasileiro, mas ele ainda tem uma chance que ele não teve nos últimos 30 anos de ser campeão brasileiro. Ele pode ser campeão brasileiro se ele escolher a pessoa certa, depois de tantos erros que a diretoria cometeu em relação a treinadores. E eu acho que o Cuca, eu nem tinha pensado no Cuca até ver a notícia hoje. Eu acho que o Cuca é uma ótima opção. A torcida gosta dele, ele gosta do clube. Ele é bom treinador. E ele é meio incendiário, mas o que mais pode pegar fogo? Já está pegando fogo. Ele pode, pelo menos, colocar as pessoas num quarto de segurança ali dentro da casa que está pegando fogo e, de repente, saírem todos vivos. Eu acho que o Cuca tem capacidade, sim, de motivação e de conhecimento de jogo e de futebol brasileiro e de como lidar com jogadores para levar o Botafogo ao título. Mas ele precisava fazer algo muito simples, que é encarar um pouco mais de frente os erros que ele cometeu 35 anos atrás. Muito bem, só para deixar aqui todo mundo na mesma página, então o Botafogo não é que vai contratar o Cuca ou já contratou o Cuca. A reportagem sim. Que está no blog aqui do André Hernan e do Bruno Andrade diz o seguinte: o Botafogo não sabe se mantém o técnico, que é o Lúcio Flávio, e debate a chance de contratar Cuca. Quer dizer, não há uma decisão sobre trocar de treinador, agora com o Lúcio Flávio, mas pensaram lá, mas se a gente trocar, traz quem? E o Cuca, está colocado o nome do Cuca ali na mesa. Essa é a situação desse momento, Arnaldo, em que o Botafogo está com 59 pontos, tem muita gente na cola, e o time vai esfarelando, assim, a olhos vistos, né? Você pode falar dos pontos corridos também. Rápido. Vou ser mais rápido, prometo. Mas antes tem que fazer a defesa dos pontos corridos. Os pontos corridos no Brasil viabilizaram o ecossistema do futebol, essa palavra maravilhosa, né? Os pontos corridos viabilizaram a Série B, a Série C, a Série D. Os pontos corridos em 20 edições tiveram 8 campeões diferentes, inclusive times que talvez no mata-mata não tivessem nenhuma chance de ganhar, tipo Cruzeiro, Santos, lá atrás. 8 campeões diferentes em 20 edições está de bom tamanho. E esse ano podemos ter um 9º, o Bragantino, inédito. O Botafogo, inédito.
o Grêmio, inédito. Fora as brigas em todas as praças do campeonato. Mais do que isso, ele passou a conviver com a Copa do Brasil, mata-mata, com todos os brasileiros fortes envolvidos. O calendário brasileiro, que é tão criticado, ele chegou na quase perfeição. É só equalizar a situação dos estaduais. Porque convive um mata-mata absurdo, brasileiro de alto nível, em que o São Paulo foi campeão, com os pontos corridos que viabilizam não só os grandes, os pequenos. O Júlio tá difícil, porque ele está com o discurso do Diniz. O Diniz e o Júlio, eles têm o discurso contra o elitismo e contra a riqueza, que é isso que eu prego a minha vida toda. Mas isso não tem nada a ver com o futebol, e nem com o Fluminense, e nem com o estilo do Diniz, e nem com o estilo da vida dele. Então, Diniz, não misture as coisas. Nós estamos falando de um jogo. Viu? Não é porque que você às vezes é criticado que nós estamos incentivando a riqueza no futebol. E mais ou menos ele mistura as bolas nesse ponto. E os pontos corridos, eles têm uma pseudo-elitização que na prática não se coloca. Agora, posto isso, é a melhor edição de todos os tempos. Não tem discussão. Faltam 7 rodadas, 8 rodadas, tem 6 times brigando pelo título, 7 contra o rebaixamento por 2 vagas. Não tem ninguém não fazendo nada no campeonato. Até os 2 rebaixados estão dando graça ao campeonato. E nosso time em questão é o Botafogo. O Botafogo está disputando o título com outros 5, sem técnico. Os adversários do Botafogo são Tite, Luiz Felipe Scolari, Abel Ferreira, Renato Portaluppi e o Pedro Caixinha, que é o técnico do ano no Brasil, o novo. O Botafogo quer disputar um título sem técnico contra esses 5 caras. Não tem a menor chance disso acontecer. É provável que ele fique abaixo desses 5 caras, em sexto, sem comando. A impressão de ganhar um campeonato inédito com um interino, ela é uma das coisas mais míopes da história do futebol brasileiro. E ela explica a maior pipocada do futebol brasileiro, claro, de um time que é comandado por um cara que não tem nada a ver, que não entende bulhufas de futebol, que é o John Textor, cujo time na França é o Lanterna, o Lyon, que já foi heptacampeão. Então, até aí nenhuma surpresa. O Textor teria que ter colocado um técnico quando saiu um brasileiro acostumado aos pontos corridos, ou à forma de disputa, como disse o Júlio, logo depois que saiu o Lage. Não colocou, adiou, teve outras oportunidades, teve a data FIFA anterior, teve a derrota para o Palmeiras. E agora, na semana mais congestionada do ano, Vasco, Grêmio e Bragantino, ele vai tocar o técnico provavelmente, porque ele não tem outra opção. E aí eu não vou entrar, eu acho que o Amir e o Júlio foram perfeitos em relação ao Cuca extra-campo. O Cuca dentro de campo não é o cara para esse momento. Primeiro, não é só porque ele é, digamos, efervescente. É porque, além de ele ser efervescente e o time precisar de controle, ele não é um técnico que resolve times rapidamente, nunca foi assim. Ele é um ótimo treinador que tem tempo, demanda tempo, quase todas as largadas dele são ruins para ajeitar um time de futebol. E como o Júlio falou, faltam 7 rodadas. Não é o Cuca. Evidentemente não é o Cuca. Pela questão extra-campo, que pode acontecer como aconteceu com o Corinthians, que ele nem conseguiu dirigir um jogo, e pela questão da característica dele como treinador, como o Júlio gosta e a Mili gostam do Diniz, guardando as proporções, demora para o time do Cuca jogar o que ele pretende que jogue. E o Botafogo não precisa de um treinador, ele precisa de um líder. O Botafogo não tem liderança. O Textor não é, o Lúcio Flávio não é, ninguém é. Nenhum jogador do Botafogo é liderança. A maior liderança do Botafogo é o Tietê, né? É o único jogador experiente. O Cuca não é um líder, Arnaldo? Você não acha? Não, o Cuca é um líder lunático, que é capaz de puxar todo mundo para o abismo. Tá? E o Cuca... O jeito de jogar novo, é bem parecido com o dele, não é? O jeito do Botafogo jogar, assim. Não teria grandes travas, assim. Depende de qual. Eu acho que o Cuca ele é um técnico suficientemente bom no campo para, de acordo com o elenco que ele tem, armar de diversas formas. O Palmeiras dele campeão, ele jogou o primeiro turno de uma forma, o segundo turno de outra forma. Desse jeito, mais contra-ataque. Depois teve o Cuca Ball, bola lateral na área. No ele galo, é ótimo, né? só que ele demora... Ele demanda... isso também. Palmeiras. E demanda tempo.
demanda tempo. O Botafogo precisaria ou de um treinador que tenha algum conhecimento do clube, de uma reta final. O Cuca tem, é verdade, o trabalho de 2007 foi bom, mas era o time que também se perdeu pelos nervos, começou a quebrar todo mundo era expulso, o de 2007, pontos corridos, que era um bom time. Mas eu acho que a solução talvez seja trazer alguém que, além de bom treinador, além de treinador, seja um líder que filtre todas as coisas. Fechou? Eu tô pegando. Porra, você quer saber? Pode até ser. Eu tô pensando no nome técnico, aqui, é difícil, hein? Que é um técnico, difícil. Não, podia ser o Paulo Autuori, que fez 1000 coisas do Botafogo, que é um cara que não fica. O professor Luxemburgo. O que eu digo é o seguinte. Não, assim, hoje, cara, a procura de um nome é muito difícil, cara. Não existe. Claro, falta um mês para acabar o campeonato. Líder botafoguense e tal na prateleira, né? Porque o Arnaldo, você tá comentando. Você está comentando uma coisa que eu queria que você falasse em cima. Você está comentando uma coisa assim, que o Botafogo precisa de controle, de um líder de controle. E uma coisa que até me incomoda vendo o Botafogo nessas últimas rodadas, o Botafogo não parece um time descontrolado, muito nervoso e tal. O Botafogo me parece um time meio blasé. Eu tô achando que o Botafogo precisa mesmo de um incendiário, de alguém precisa do Neto. Vocês vão perder o campeonato! Não, então, a gente vai ter que trazer o nosso especialista João Ricardo Kozak. Ele não é, Mili, para falar. Meu diagnóstico é que é um time hoje apavorado e, consequentemente, deprimido. E apático. Exato, ele tomou um gol e esfarela. Ele não tá muito pilhado, ele não tá extremamente pilhado. Mas não é essa a questão. Ele toma um gol e esfarela. Ele não tem. É óbvio, tá totalmente pressionado nas cordas e não tá acostumado a conviver nesse aspecto. O Botafogo precisa de alguém que fale por ele. E o Cuca não vai falar por ele, pelo Botafogo, vai falar pelos problemas dele. Hoje nós estamos. É só ver um retrato, e hoje o treinador de futebol no Brasil, sobretudo, tem essa missão, ele fala pelo clube, porque não tem cartola que fale. E o professor fez isso no Corinthians. Ninguém falava no Corinthians. Ele falava pelo Corinthians inteiro. Eu estou falando só um exemplo. O Ramon Dias fala pelo Vasco. Não é a SAF do Vasco que fala. O Ramon Dias jogou com Maradona e tal. Ele chega e fala: esse time não vai cair. Aí ele perde lá do Inter em casa. Esse time não vai cair. Confia em mim. Aí ele empata com o Goiás na última bola. Esse time não vai cair. E é o Ramon Dias. Então, assim, é um cara que tem estofo no futebol. O Lúcio Flávio, é que nem você está falando, Júlio. E a gente está brincando, a gente largou aqui no post do Felipe Neto. E o Felipe Neto hoje tem mais influência que todos os comentaristas de futebol no mundo. E é provável que depois do post do Felipe Neto, o Textor, que é amigão dele, vai trocar o técnico. E o Felipe Neto escreveu o quê? Que o Lúcio Flávio é um amarelão para 18 milhões de pessoas. E que o Botafogo não tem comando. Agora ele vai conseguir, é isso. Hoje a realidade é essa, gente. Vamos voltar ao Cuca, Mili. O que aconteceu com o Cuca? Não foi por convicção do Corinthians que o Cuca foi mandado embora. Foi por conta da repercussão de 18 milhões, 20 milhões, não sei quantos milhões nas redes sociais, a rejeição. É assim que é hoje. E o Botafogo vai trocar de técnico também por conta do Felipe Neto. Agora, ele tem que tentar, não digo escolher o nome ideal, porque não existe nome ideal, mas ele tem que rapidamente enxergar alguém que seja capaz de falar pelo Botafogo, que não é o Textor, não é o Lúcio Flávio e também não é o Felipe Neto. Tem gente aqui, aqui no nosso chat, o Diego Lima fala o Abel Braga. O Abel Braga, em tese, se aposentou. Né? Não, mas trabalhando ele é diretor do Vasco. Caramba, gente. Do Vasco. Do Vasco, exatamente. Não vai sair nem sei se está exercendo, mas... nem sei se ele está exercendo ainda. Mas, enfim, ficou aí essa pecha de que a culpa é toda do Lúcio Flávio. Não é exatamente apenas isso, né? Aqui tem outro chat aqui Espera aí que eu já vou ler já. Da Odete Carvalho falaram: Carlos, o primeiro time dentro da zona, Cruzeiro, com 6 rodadas para terminar o campeonato, já teria pontuação suficiente para não cair ano passado. Qual o ponto de corte que vocês acreditam para esse ano? Vamos falar do rebaixamento já, Odete, porque a nota de corte parece que vai subir.
E a Carolina Santos fala, basta ver a entrevista do Tietê, voz trêmula e cara de choro. E não é uma ironia com o apelido do clube. Pois é, a entrevista do Tietê no intervalo reclamando de uma falta de um gol que foi De um anulado. talvez lance. De um talvez não lance, dá. exatamente. Isso porque, exato, do ponto exato. técnico e em campo, o Tietê talvez ontem tenha sido o único botafoguense que se salvou. Que é o único que jogou bem, para mim. O resto foi um desastre. Sim. Né? Então Jair Ventura, né, Arnaldo? Jair Ventura agora tá largar o Atlético Goianiense, faltou vai, né? Jair Ventura seria ótimo, seria campeão brasileiro. Mas tá 3 rodadas de subir com o Atlético Goianiense, vai largar agora? Agora? Não dá, né? 3 rodadas. Agora, é uma corrida do Botafogo contra o tempo se ele quiser mudar. Ele vai jogar amanhã, depois da manhã, contra o Grêmio, não é isso? Depois da manhã contra o domingo com o Bragantino. É muito complexo. Eu, na minha opinião... Porque se esperar assim, a data FIFA, não vai ser mais líder. Aí, não, ele pode acabar a rodada de quinta-feira em 4º lugar, sim, ou na frente do Grêmio no saldo, dependendo do que acontecer nos jogos de amanhã. E domingo contra o Bragantino ele pode acabar a rodada em 5º, 6º lugar, se ele perder esses 2 jogos. Aí já era título. Eu acho que o jogo de ontem... eu acho que o jogo de ontem, na verdade, ele vai ter um efeito, ele tem um efeito prático. Depois do jogo de ontem, eu acho que pouquíssimos torcedores do Botafogo acreditam no título. É como se tivesse acabado a pressão. O Botafogo já não tem mais pressão para ser campeão brasileiro, porque ele já não vai mais ser campeão brasileiro. Talvez o jogo de ontem gere isso. Mas o time continua jogando mal, o time continua não conseguindo resultados e é o único que está caindo, enquanto os outros 5 que estão na disputa estão em viés de alta, né? Ninguém está nem andando para o lado, está todo mundo melhor. Talvez o Flamengo seja o que gere mais dúvidas, mas eu estava vendo a lista de jogos do Flamengo aqui, ele joga 7 dos 7 jogos remanescentes, ele joga 5 em casa. O Flamengo tem uma tabela bem interessante nessa reta final de campeonato. Eu acho que o Botafogo, ele deu uma sorte ali, meio que sem querer, com o Caçapa, com o Cláudio Caçapa. No momento em que saiu o Luiz Castro, botou lá o Cláudio Caçapa, tudo bem, seria o interino. Aí a gente vai falar, mas como assim? Por que um interino vai dar errado e o outro vai dar certo? Porque aquele interino ali naquele momento deu certo. E o Botafogo ganhou 4 jogos exatamente nesse momento agora. Vasco, Grêmio, Bragantino e o outro que eu esqueci agora. Foram as 4 vitórias do Botafogo com o Cláudio Caçapa em 4 jogos. O Cláudio Caçapa tá lá num time X da Bélgica, lá em 10º sei lá quanto do campeonato, que é um time do Textor. Chega lá pro time e fala, vem cá, amigão, ó, beleza? Tá bom? Ó, a gente manda aí o Lúcio Flávio. Se quiser, manda o Lúcio Flávio aí. Mas o Cláudio Caçapa vai vir para cá para ficar um mês. Um mês. Para acabar o campeonato. Um mês. Não tem problema. Vai perder 3 rodadas lá da Bélgica, entendeu? Gente, o Botafogo o Botafogo tem que ter imediatamente. Reunir o time inteiro. Concentrar desde já. Coloca todo mundo dentro de um hotel. Chama o Caçapa, que foi o cara que deu o resultado, e faz um pacto. O Botafogo depende só dele mesmo. E a gente está falando só que o Bragantino depende só dele mesmo, mas o Botafogo também. Só que ninguém está confiando no Botafogo. Então seria melhor que o Botafogo dependesse do Palmeiras. A gente ia confiar mais no Botafogo, entendeu? Mas o Botafogo depende só dele mesmo. Não aconteceu nada ainda. Quando eu era pequena, meu pai me contava era uma piada, mas hoje nem acho que tem tanta graça assim. O cara lá se jogou do 15º andar, tá passando pelo 9º andar, e alguém pergunta para ele o que aconteceu. Ele fala, por enquanto, nada. O Botafogo tá nessa situação. Por enquanto, nada. Então ainda dá tempo. Joga todo mundo dentro de uma concentração, faz um pacto. Se é tão importante assim, chama o Caçapa, coloca todo mundo concentrado, faz um pacto, vão dormir e acordar juntos até o título. E vamos ver o que dá. Mas, Mili, e o bicho? Deixa eu insistir com você. Futebol funciona com bicho. Também. Um ponto sobre isso, Mili, sobre esse pacto. A minha pergunta e é isso que esse é um dos motivos que mais me fazem não confiar mais no Botafogo, é se esse pacto já não foi feito quando os caras tiraram o Laje e falaram agora é com a gente. Deve ter feito. Entende, Mili? Acho que sim, mas aí refaz. A gente todo dia tem a chance de riscar o chão e começar de novo. Mas refaz agora, já, imediatamente. Daqui a 2 rodadas talvez seja tarde demais. O Botafogo ainda tem uma janela de oportunidade. Pode ser uma história ainda bonita de ser contada.
Pode dar um documentário Eu acho que pela incrível. demora de alguma mudança, não sei, Mili, o que vocês acham, vocês todos, era uma mudança que já deveria ter acontecido hoje, que eu quero dizer, de ontem para hoje. E não aconteceu. Por isso que eu acho que eu não sei, não, se o Botafogo vai trocar de treinador. Também não. Qual é? O que vocês acham? Porque eu acho difícil a opção. Porque a opção não está clara. Certo? Porque Não? tem 3 jogos numa semana, Tirone. Né? 3 jogos numa semana. O Botafogo jogou na segunda, hoje não dá para treinar o time titular. Amanhã faz um apronto e já tem jogo na quinta. E depois a mesma coisa para o jogo com o Bragantino para decisão. E todo adversário do Botafogo vai ter jogado um dia antes. Né? A preparação. O Botafogo tinha um intervalo razoável entre o Palmeiras e o Vasco. E o que aconteceu depois do jogo com o Palmeiras era para ter tomado alguma atitude, óbvio. Não tomou. Entrou esfacelado contra o Vasco, perdeu, o que era provável, e agora, nessa semana, é a pior semana do ano para trocar. A grande questão é, provavelmente, se as coisas continuarem, porque hoje o Botafogo está mais frágil do que todos os 5 concorrentes, e vai enfrentar 2 desses concorrentes nesses próximos 2 jogos. O mais provável é o Botafogo não ganhar esses 2 jogos, o mais provável. E aí ele entraria na data FIFA sem estar líder, sem ser o líder depois de muito tempo. E aí ele vai trocar o técnico. Talvez seja tarde demais.